Olá, pessoal. Nessa gravação, eu vou dar continuidade ao exercício sobre o desastre de Bhopal. Neste segundo exercício, nós vamos identificar os eventos que teoricamente levaram ao acidente. Mas antes, um pouco de background. Quando nós formos falar de acidentes neste curso, ou de perdas inaceitáveis, nós vamos estar sempre procurando identificar as causas que levaram a essa perda inaceitável. E basicamente nós vamos usar um modelo hierárquico que vai poder explicar essas causas. No primeiro nível, mais abaixo, que vai ser o objetivo deste exercício, nós normalmente identificamos os eventos, a cadeia de eventos que leva a este acidente. No próximo exercício, nós vamos trabalhar com as condições que levaram a esses eventos. E no último exercício dessa série, nós vamos falar sobre os fatores sistêmicos para o acidente de Bhopal. Mas antes de entrarmos exatamente no exercício, eu vou fazer uma introdução para vocês e eu vou começar com um dispositivo de design de safety que é muito utilizado dentro dessas indústrias onde nós temos tubulações. É o chamado Sleep Blind. Então essa animação vai mostrar para vocês o funcionamento de um Sleep Blind, que é um dispositivo em nível de design para manter a segurança de sistemas. No caso aqui das tubulações. Então nós já sabemos como que funciona um sleep blind, que é esse mecanismo de segurança para você isolar os tanques com MIC. Então nesse exercício, que vai ser dividido em 3 partes, vocês vão tentar identificar quais foram as causas desse acidente de Bhopal. Eu vou narrar uma série de eventos e na medida que eu for narrando os eventos, vocês podem ir anotando o que vocês consideram as causas com base nos eventos para este acidente. Mas não tente adivinhar além desses eventos. Eu vou narrar alguns eventos, tentem descobrir as causas com base nos eventos. Porque depois nós vamos usar outros níveis para tentar identificar as causas dos acidentes. Mas nesse nível 1, nós estamos preocupados apenas com os eventos. Então, além de tentar identificar as causas, tenta identificar também qual seria a causa raiz que levou a esse acidente. E quando eu for narrar esses eventos para vocês, algumas dúvidas, algumas questões vão surgir. Vocês podem também anotar essas dúvidas, essas questões, para que a gente possa discutir depois. Assim, eu vou apresentar, se eu não me engano, 19 eventos para vocês, para que vocês, com base nesses eventos, tentem identificar as causas do acidente, a causa raiz e anotar algumas dúvidas com base nesses eventos que forem surgindo. Então, o primeiro evento começou no dia 2 de dezembro de 1984. Um trabalhador recém-contratado, ele foi atribuído com a função de lavar algumas tubulações e filtros que estavam entupidos dentro da usina de Bhopal, da Union Carbide. Essas tubulações que deveriam ser limpas por esse novo funcionário estavam conectados com os tanques que armazenavam o isocianato de metila. Mas eles estavam isolados por uma válvula que normalmente ficava fechada durante a manutenção, justamente para impedir que a água entrasse no tanque. E o trabalhador fechou essa válvula para isolar os tanques. Mas ninguém inseriu o Sleep Blind, que é aquele dispositivo que vocês acabaram de ver na animação. O Sleep Blind era usado porque caso as válvulas que estavam fechadas vazassem, você teria um mecanismo a mais ali para proteger que a água entrasse nos tanques. A noite chegou e houve uma troca de turno às 11 horas da noite. Os medidores de pressão indicavam que a pressão dentro dos tanques estava aumentando. A pressão estava em 10 psi em vez da pressão recomendada, que era de 2 a 3 psi. Mas ainda estava no limite máximo ainda tolerável, de acordo com os manuais de instrução. A temperatura do tanque estava cerca de 20 graus centígrados. Lembrando que o ideal fosse que a substância fosse armazenada a uma temperatura próxima de 0 grau. A temperatura e os medidores de pressão, eles foram ignorados, porque os próprios trabalhadores acreditavam que eles não estavam precisos. Em vez de confiar nesses medidores de pressão, os gestores da usina
diziam para os operadores para eles confiarem mais em alguma irritação nos olhos, como o primeiro sinal de exposição ao isocianato de metila. Às 11h30 da noite, foi detectado vazamento de líquido dentro dessas tubulações. E alguns trabalhadores notificaram, eles perceberam uma breve irritação dos olhos. Só que o vazamento de válvulas era uma coisa comum dentro da Union Carbide em Bhopal. E várias vezes não era considerado eventos significantes. Alguns trabalhadores, em busca de vazamento, em uma ronda, diremos assim, identificaram que havia um gotejamento contínuo fora de uma unidade onde estava armazenado o MIC. E eles relataram isso para o supervisor, que eles identificaram esse gotejamento em uma das unidades. Só que o supervisor que estava de plantão, ele não considerou urgente e decidiu deixar para olhar isso depois que tivesse lá o intervalo do chá lá, né? Tipo coffee break. Foi fazer um lanche antes. A madrugada chegou e nós entramos para o dia 3 de dezembro. E o operador na sala de controle notou que um tanque particular de MIC, o tanque 610, o dispositivo que media a pressão nesse tanque estava 40 psi e a temperatura já estava 25 graus Celsius. Meia-noite e 45, houve um barulho muito alto e o concreto que estava ao redor do tanque ruiu. A temperatura no tanque chegou a 400 graus centígrados, causando um aumento na pressão que rompeu aquele dispositivo passivo de controle nível de design que nós discutimos em outra gravação, que são as válvulas de alívio de pressão. Dessa forma, o gás escapou e foi para o scrubber, que tinha como função justamente usar soda cáustica para conter esse vazamento. E o vazamento continuou a escapar até 2h30 da manhã. E o isocianato de metila continuou escapando e a uma altura de 108 pés, 30 e poucos metros. Basicamente umas 25 a 30 toneladas de gás escaparam nesta noite. O operador, um dos operadores, percebendo isso, ele desativou essa parte de encanamento onde estava sendo feito a manutenção, a lavagem para desentupir as tubulações, né? Ele fez isso quando ele escutou aquele barulho alto, mais ou menos meia-noite e 45. E ele ligou o scrubber, que é o purificador de gás, né? Só que teve um problema. Ele ligou, só que o indicador lá, o medidor, não mostrou, estava mostrando que não tinha nenhuma circulação de soda cáustica. Lembrando que o scrubber usava soda cáustica para tentar impedir que espalhasse o isocianato de metila pelo ar. Ele não estava certo se esse medidor, que estava indicando que não tinha soda cáustica circulando, estava funcionando. Dessa forma, para poder verificar se realmente estava, após que ele ter ligado o scrubber para verificar se era só um problema no medidor, ele teria que investigar se estava realmente funcionando. Então ele teria que ir lá visualmente olhar. Só que ele negou a fazer isso, a não ser que ele fosse acompanhado por alguém, pelo seu supervisor. Só que o supervisor também não quis ir, com medo, porque é uma substância altamente tóxica. Algo interessante que aconteceu é que o operador em nenhum momento abriu aquela válvula de escape que conectava o tanque 610 com o tanque vazio. Lembrando que havia um tanque de backup vazio, porque caso acontecesse alguma reação química e houvesse expansão do gás, nós poderíamos abrir uma válvula de escape para que esse excedente pudesse ir para o outro tanque, fazendo com que a pressão baixasse nos tanques, né? Mas a válvula, justamente, que conectava o tanque com isocianato de metila com o tanque vazio, não foi aberta. E basicamente não foi aberto porque o medidor de nível indicava que o tanque que era para ser usado de backup já estava parcialmente cheio. Então, teoricamente, nem adiantaria abrir, porque não teria como escapar para esse tanque, porque ele estava cheio também. O supervisor da área,
não conseguiu encontrar máscara de oxigênio. Aí ele correu para a cerca que cercava a indústria. Ele foi tentar pular a cerca e ele quebrou a perna. Ele caiu e quebrou a perna. O supervisor que estava na sala de controle continuou lá, até na tarde da manhã seguinte, quando ele apareceu sem nenhum dano, sem nenhum ferimento. Havia uma sirene que alertava sobre a substância química que tinha vazado. Só que ela não foi ativada até 00h50. Foi quando houve o vazamento que chegou, inclusive, dentro do purificador de gás. E outra coisa interessante, que mesmo após sendo ativado a sirene, à 00h50, ela foi desligada 5 minutos depois. Porque essa era uma política da Union Carbide. Então você tinha a sirene que avisava de um desastre, diríamos assim, mas 5 minutos depois ela era desligada. E ela ficou desligada até 2h30 da manhã. E ninguém chamou a polícia. Mas apesar de ninguém ter chamado a polícia, como o Vaz começou a escapar para a redondeza, para a cidade, começou a ter um desespero na cidade, todo mundo começou a correr, a polícia percebeu aquilo, foi até a usina para tentar identificar o que estava acontecendo, mas não obtiveram nenhuma informação útil. Eu narrei aqui 19 eventos para vocês. O exercício 2, que é o que nós vamos fazer agora, dividido em partes, eu estou replicando eles aqui para a conveniência de vocês. É para vocês tentarem identificar com base nesses eventos, quais foram as causas deste acidente, com base nos eventos que eu acabei de narrar, os 19 eventos. Mais uma vez, não tente adivinhar além dos eventos, tente focar nesses eventos narrados para poder identificar. Tente identificar também qual que é a causa raiz. E eu imagino que tenham surgido algumas dúvidas das ações tomadas ou não tomadas na medida que eu fui lendo esses eventos. Então eu gostaria que vocês também escrevessem quais foram essas dúvidas e que questões ainda ficaram abertas para vocês que vocês acreditam que sejam importantes para solucionar esse problema. Ou seja, para identificar as causas do acidente e a causa raiz.